No vídeo anterior a gente fez o Olá da automação, aquele tradicional programa de fazer um LED piscar de forma cíclica repetida. Nós vamos repetir esse mesmo processo, só que avançando um pouco os conceitos em cima de MicroPython, utilizando os timers. Os timers são uma forma de fazer interrupções. Interrupções são bastante usadas com os microcontroladores para que as coisas ocorram de forma instantânea na medida em que algum evento ocorre. As interrupções, elas são notificações de ocorrência de algum evento e normalmente elas vão fazer com que o programa que está em execução no microcontrolador seja suspenso para que este evento seja tratado por alguma ação pré-definida. Após tratar esse evento, o programa retorna como se nada tivesse acontecido. Ele normalmente nem sabe que o tratamento de evento foi feito. Então é uma forma de implementar um certo paralelismo para resolver algumas coisas que são detectadas naquele instante preciso. Elas podem ser feitas por hardware ou por software. Por exemplo, eu poderia ter uma interrupção vinculada a um pino do microcontrolador. Quando aquele pino tivesse algum determinado estado, por exemplo, um botão pressionado, ele pararia tudo que está fazendo para executar alguma outra ação. E pode ser de software quando a gente tem algum sistema operacional ou, no caso, alguma biblioteca que permita trabalhar com isso, como, por exemplo, o RTOS. No nosso caso, nós vamos usar timers. A gente tem timers de software, ou seja, que ficam gerenciando através de software a contagem de tempo, e temos timers de hardware, dependendo do microcontrolador em questão. A ideia é que os timers gerem interrupções em intervalos regulares, e a gente pode aproveitar isso para executar ações cíclicas com tempos mais precisos. As interrupções são uma alternativa ao polling, que normalmente a gente vê em programas escritos em Arduino, onde a gente tem um loop, e que esse loop é cíclico, e dentro desse loop a gente vai fazendo as leituras das portas para saber o que está acontecendo, o estado do meu sistema. Às vezes, o loop em questão ele é um tanto quanto demorado, e se a gente não passa por aquela porta naquele instante exato em que ela está sendo acionada, a gente pode perder então alguma notificação. As interrupções disparam os eventos assim que eles ocorrem, ou seja, no caso de um botão, se eu apertar o botão e eu estou com esse botão ligado a um pino que está disparando interrupções, ele vai gerar o evento e, respectivamente, a resposta ao evento. Essas respostas devem ser simples e rápidas, porque dependendo do caso, tu pode fazer com que o programa demore bastante, ele pode perder então o sincronismo com alguma operação que ele estaria programado para fazer. A gente também tem que tomar cuidado com condições de disputa com o programa principal, quando a gente tem dados que são compartilhados entre as ações que tratam os eventos e o programa principal. São condições bem incômodas, porque elas podem inclusive gerar problemas maiores do que tu simplesmente perderes alguma sincronização. Pode levar a dados errados, consequentemente a operações inválidas. No ESP32, a gente tem 4 timers, numerados 0 a 3, que podem ser utilizados para diversas ações. No caso de usá-los no MicroPython, a nossa resolução é em milissegundos. Então eu posso ter um timer tão pequeno quanto 1 milissegundo, indo até vários segundos, dependendo do que vocês querem fazer. Esses timers podem ser programados para disparar um único evento, que a gente chama de one shot, ou podem ser programados para trabalhar com eventos cíclicos repetidos ou periódicos. Para tratar esse evento, a gente deve ter um callback. Esse callback nada mais é do que uma função que a gente vai escrever em MicroPython. Agora a gente vai ter uma noção do que são funções também, que é um elemento bastante comum em qualquer linguagem de programação. E para acessar os timers, a gente vai usar a API Machine, que também dá acesso aos pinos e outras funcionalidades do microcontrolador. No programa anterior, a gente tinha exatamente esta lógica. A gente importava a classe pin da API Machine. A classe pin é aquela que permite representar e trabalhar com os pinos no meu programa. E a gente importava uma função sleep da API MicroTime, justamente para fazer uma pausa entre a mudança de estado do pino, entre ligado e desligado. Depois criávamos o LED, um objeto que seria uma instância de pin. Então essa instância de pin é a materialização da classe pin. A materialização é o que faz com que a gente consiga acessar, no caso, a GPIO2 e em modo de saída. A GPIO2, só lembrando, é aquela ao qual o LED da placa de prototipação está conectado. A gente entrava então em loop infinito, onde se fazia a alternância entre ligar e desligar o pino. Por que é um loop infinito? Porque o teste de repetição, como está ali, é feito em cima de um valor constante. Esse valor nunca vai mudar. E a repetição ocorre enquanto esse teste for verdade. True é uma constante e é verdadeira. Então, inicialmente, dentro do loop, a gente coloca a GPIO2 em estado alto, que faz com que o LED ligue.
a gente pausa o programa por 0,25 segundos. Vejam que no caso do Sleep, para manter compatibilidade com Python, que é a linguagem principal, a gente trabalha com a unidade de tempo em segundos, e ela pode ser real. Depois eu colocava a GPIO2 em estado baixo e dava mais uma pausa. Por que eu dava mais essa pausa se o programa está terminando? Porque ele não terminou. Terminou foi o loop. Logo em seguida a gente volta para o início, faz novamente o teste vai dar verdade, porque eu estou trabalhando com um valor constante, nunca vai mudar, e eu faço tudo aquilo de novo, de ligar o LED, pausar, desligar, pausar. E assim vai até que eu bloqueie o programa, até que eu interrompa o programa de forma incisiva. No caso ali no Tony, eu consigo fazer isso. E em outros casos, por exemplo, dele operando standalone, ou seja, sem estar conectado a um computador, eu não tenho como impedir isso, a não ser resetando o microcontrolador. Agora, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos colocar essa ação de piscar o LED em cima de um timer. Então vejam vocês o que a gente vai fazer. Timer, assim como o pin, faz parte da API Machine. Então eu vou importar as duas. Eu vou criar o objeto LED, que é aí exatamente igual ao programa anterior, porque eu preciso ter uma maneira de acessar aquele pin, e é essa instância de pin é que faz isso. Eu vou criar um objeto que eu chamei de tempo, que é uma instância da classe timer. A classe timer, então, é que dá o acesso aos timers internos do ESP32. E depois eu vou inicializar esse timer que eu criei, esse objeto de tempo que eu criei, e colocar ele a funcionar através do método chamado init. Para isso, eu preciso definir qual é o meu período. Vejam que nesse caso, o período está em milissegundos, então estou ajustando que o meu período do timer disparar vai ser em meio segundo. Eu estou dizendo que ele vai trabalhar em modo cíclico, ou seja, ele é periódico, e estou definindo o que ele deve executar, essa tal de ação. Uma coisa importante de se salientar é o seguinte: neste código, se a gente for trabalhar com ele do início até o fim, temos algo que está faltando. Não tem em nenhum lugar a definição da palavra ação, o que ela é. E é uma regra de ouro da programação. Tudo que eu for utilizar tem que antes existir no meu programa. Então, isso aqui está faltando e nós temos que definir. Ação seria uma função. E aqui está a definição típica de uma função em Python. Eu começo com a palavra-chave def, ou seja, define, dou o nome da minha função, o nome que eu vou escolher, e entre parênteses eu coloco quais seriam os elementos de entrada, os chamados parâmetros da minha função. Está aqui então a definição da minha função ação. Note que o nome não tem acentos, justamente porque não é uma coisa usual das linguagens de programação. A função, teoricamente, é autocontida. Ela deveria executar apenas e trabalhar apenas com o que existe dentro dela. Como é que eu sei o que existe dentro dela? No caso de Python é fácil. É tudo que existe dentro da indentação da função, ou seja, tudo que está alinhado a alguns caracteres para a direita da definição da função faz parte da função. Teoricamente, então, repetindo, eu só deveria trabalhar com o que eu tenho dentro da minha função, ou seja, com elementos locais da função. Elementos locais, por exemplo, parâmetro t. A variável LED, o objeto LED, ele foi definido anteriormente, ele está externo à função. Por esse motivo, como eu quero usar esse elemento LED externo à função, eu vou ter que passar ele como global, ou seja, ele é externo à minha função, ele está acessível do lado de fora da minha função. E aí eu vou fazer o meu LED piscar. Novamente eu tenho um problema aqui. Eu vou chamar uma função chamada pisca, e essa função chamada pisca, já adianto, ela não existe no MicroPython. Ou seja, é outra função que vai ser criada. Eu estou chamando a função, colocando ela para funcionar. E estou passando para ela o parâmetro, o valor LED. Vamos ver o que isso aí significa. Novamente, para eu usar alguma coisa, ela tem que antes existir. Então, a ordem de escrita da função pisca seria essa, anterior à definição da função ação. Então, eu tenho aqui a definição da função pisca. Ela tem como parâmetro um sujeito chamado pino. Então, pino é o meu parâmetro. É com ele que eu vou trabalhar, ou com variáveis que eu criar dentro da função. Dentro da minha função, eu tenho uma estrutura de decisão chamada if. E ela é bem simples. Ela serve para tomar um rumo em cima da minha execução. Ou eu vou fazer alguma coisa, ou vou fazer outra. Nesse caso aqui, a decisão é o valor contido dentro de pino, do objeto pino, é 1 ou não. Se o valor de pino vai ser igual a 1, e é esse teste que eu estou fazendo aqui, esta condição de igualdade, eu vou colocar o pino embaixo, vou desativar o pino, então o LED vai apagar. Caso o valor não seja 1, ou seja, se não, eu vou colocar o pino em alta, vou ligar o pino. Quando eu coloco o pino em alta, o valor de pino automaticamente passa a ser 1.
Quando eu coloco o pino embaixo, ele passa a ser 0. Então observem que cada vez que eu chamar pisca e passar o parâmetro pino, ele vai olhar o que existe daquele pino e aí vai tomar a decisão do que ele vai fazer. Ele vai alternar então o valor de tensão naquele pino. Outra coisa importante aqui, e por que está sendo feito em duas funções, é a seguinte: estou separando responsabilidades. A função ação ela tem que única e exclusivamente gerenciar o que tem que acontecer quando o timer é disparado. Poderia ter esse teste aqui dentro de ação e não precisar da função pino? Poderia, mas eu estaria misturando responsabilidades. A outra coisa é a seguinte: a função pisca ela pode ser utilizada para qualquer pino, não apenas para o pino 2. Então, essa é uma das características legais de uma função, que eu posso generalizar a função sem necessariamente focar em um determinado, no caso aqui, num determinado pino, num determinado dado, num determinado valor. Para mim, cada vez que eu chamar uma função, eu tenho que passar esse parâmetro, eu tenho que definir qual é o valor do parâmetro, e dentro da minha função, eu entendo o meu parâmetro com o nome que eu defini aqui. Então, quando eu chamei pisca LED, a execução da função usa pino como se fosse LED, ou seja, pino e LED, para todos os efeitos durante a execução da função, vai ser a mesma coisa. Quando acabar a função, eu liberei. Eu poderia chamar pisca para um outro pino e aconteceria a mesma coisa para aquele pino especificamente. Então, eu tenho uma questão de generalidade aqui. Recapitulando, então, eu tenho duas funções. Então, vamos ver o que acontece. Agora vocês devem estar vendo o ESP32 com ele parado. Eu estou com o Tony aberto e aquele código que foi mostrado aqui. Eu poderia colocar ele para executar agora, mas antes disso eu quero mostrar o seguinte, a questão de paralelismo de fato. Eu vou colocar aqui tempo a rodar e eu poderia em seguida colocar alguma outra atividade que vai acontecer em paralelo com a piscada, ou melhor dizendo, as piscadas vão acontecer em paralelo com essa ação do programa principal. Cada vez que tempo fechar o seu ciclo, ele vai disparar o evento que vai executar a ação, que vai chamar pisca, e depois a gente volta para o programa principal nem sabe o que está fazendo. Então vou fazer um pequeno e simples loop, um loop com duração definida, para depois ele parar o programa. Ao contrário do anterior que estava com loop infinito, eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma variável, criei uma variável chamada A, ela vai valer 0. Vou fazer um teste, e o meu teste vai ser o seguinte: enquanto A for menor que 13, eu vou imprimir na tela uma mensagem. Eu vou dar uma pausa de 1 segundo e, por fim, eu vou incrementar a variável 1 para que justamente o valor dela vá mudando ao longo do tempo e em algum momento o A vai ser igual ou maior que 13 e o loop vai acabar. Quando o loop acabar, eu vou seguir adiante e devo ir para essa linha 26, onde eu simplesmente vou escrever fim do programa. Então, a ideia aqui é o seguinte: todo programa começa a execução a partir da linha 1 e vai até a última linha, lá embaixo do arquivo. O que eu estou dizendo aqui é, eu vou importar os elementos das APIs que interessam, vou criar duas funções, então a função pisca e a função ação. O criar, simplesmente eu vou dizer o que é que elas são, o que é que elas fazem. Elas ainda não estão em execução. Depois eu vou criar o objeto LED, que vai me dar o acesso ao pino 2. Eu vou criar o objeto tempo, que vai dar o acesso ao timer. Eu vou configurar este timer, dizendo que a cada meio segundo ele tem que disparar, porque o período é de 500 e o modo é periódico, então é repetido. E cada vez que ele disparar, ele tem que chamar a função ação. Note que a ação aqui ele está sem parênteses. É simplesmente porque eu estou dizendo assim, eu não quero executar a função neste exato momento que eu estou inicializando. Eu só estou dizendo qual é a função que vai ser executada quando o timer fechar seu tempo. E depois eu entro no loop principal, no corpo do programa de fato. Quando eu entro aqui no programa de fato, eu já inicializei o timer, então ele já começou a funcionar. Então, enquanto as coisas estão acontecendo da linha 20 a 24, vai continuar piscando o LED, porque a ação está acontecendo, entre aspas, de forma paralela. Depois de executado todo o loop, eu vou chegar à linha 26, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. O LED para de piscar ou ele fica piscando. Então, vamos executar aqui o programa. E vejam que ele está ali, instante 0, 1, 2, 3, 4, e o LED piscando. Em algum momento ele vai chegar ao 13, e para, e fim de programa. Notem, o programa acabou. O MicroPython não vai fazer mais nada agora, o interpretador MicroPython não vai fazer mais nada. Mas como esse código está vinculado ao timer, e o timer está ativo,
O final do programa não evitou que o timer continuasse ativo, então o LED continua piscando mesmo após o final do programa. Agora, aproveitando que a gente está trabalhando com as definições de função e alguns elementos de código, vamos entender algumas variações que são interessantes se pensar em termos de tornar um programa mais enxuto, ou até mesmo para exercitar um pouco de programação. Por exemplo, a função pisca, ela poderia ser transformada dessa forma, com o mesmo efeito. O que eu estou dizendo aqui? Cada vez que eu executar a função pisca para aquele pino, eu vou obter o valor atual do pino, essa parte de dentro. Eu vou inverter o valor do pino, se o pino está ligado, desligado, se está desligado, está ligado. E vou definir este valor novo para esse pino. Então é estranho, parece, né, chamar duas vezes a mesma função, mas cuidem. O chamado aqui dentro da função sem parâmetros, eu estou apenas perguntando qual é o valor do pino. O chamado aqui fora, ele tem parâmetro, ou seja, tu estás passando um valor para aquele parâmetro dele, então ele vai definir o valor novo do pino. Da mesma forma, não que uma coisa implique em outra, mas a gente já pode aproveitar e testar outros sujeitos, eu vou trocar este while por uma outra estrutura de repetição, que seria a for. A for é interessante para situações em que a gente tem uma lista de valores que tem que ser percorrida, como seria o caso aqui. Eu estou com uma relação de valores que vai de 0 a 12, sempre paro antes do 13, e para isso eu posso então utilizar o for com uma sintaxe como essa aqui. Cuidem, a função range ela vai providenciar uma lista de valores que começa do 0 até 12. O limite ali é o limite até onde ele vai e para. Então ele vai produzir 3 elementos começando do 0, 1, 2, 3 até o 12. Eu não preciso fazer esse incremento mais na variável porque o for vai tratar de percorrer toda essa lista, então ele vai sempre mudando seus valores. Vamos ver isso aqui acontecendo. Eu vou fazer um save as, salvar como, para mudar o nome e manter a versão antiga, para depois fazer comparação se for o caso. Agora eu vou botar este novo programa para rodar. Parei e vou colocar ele para rodar agora. Vejam que ele está executando normalmente. E, novamente, ele parou nesse ponto. Veja que é uma rápida variação e que a gente simplesmente substituiu o if ali. Não foi necessário neste caso. O if é extremamente importante, mas nesse caso em particular não era tão necessário. A última variação que eu gostaria de mostrar é a seguinte. O próprio pino pode ter seu valor alterado simplesmente usando ele como se fosse uma função. Ele é o que a gente chama de objeto callable. Ou seja, tu pode trabalhar ele como se fosse uma função. Dessa maneira, também é possível fazer a mesma ação. Eu vou salvar como timer 3, só para demonstrar, e colocar a rodar agora. E vejam que ele continua funcionando tal qual anteriormente. Então, nesse vídeo a gente fez diversas coisas importantes da linguagem Python e MicroPython no caso. Aprendemos a trabalhar com while, com for para fazer dois tipos de repetição. O while sendo aquela repetição mais genérica, o for para percorrer elementos de uma lista. Aprendemos a trabalhar com if, que é uma estrutura de decisão importantíssima. E aprendemos a trabalhar com diversos elementos do próprio MicroPython embutidos dentro da biblioteca da API Machine, particularmente o timer e o pino. Os timers são a maneira de implementar interrupções e a gente vai ver em vídeos futuros outros tipos de interrupções. Mas primeiramente a gente vai explorar melhor essa API importantíssima que é a Machine.